O São Paulo e Cruzeiro 1-1 no Morumbi. O resultado não foi ruim, mas a notícia foi na escalação. Gabigol no banco de polêmicas. Repara nesse detalhe que eu vou te mostrar. Gabigol no banco de reservas, mas sem a camisa de jogo, que tava ali, ó, pendurada do lado dele. Viu? Aí o Gabigol, artilheiro do Cruzeiro na temporada, tem 7 gols em 11 jogos, começando no banco junto com o Dudu. Todos os outros reservas estavam com o uniforme de jogo do Cruzeiro. E só o Gabigol que tava com a camisa de treino. Esquisito, né? Será que ele já sabia que nem entraria em campo? Eu sou muito fã do Gabriel. Eu sou fã que ele é um dos jogadores, é um finalizador nato. É um jogador que eu gosto. E o Gabriel também, às vezes, nos pode ajudar muito. Ele está mais à vontade num modelo diferente, num modelo 2 avançados. Mas hoje essa não foi a estratégia foi outra. Por isso foi o motivo dele ter ficado de fora. E não foi só ele, não. O time que entrou em campo contra o São Paulo no Morumbi foi diferente. É um Cruzeiro surpreendente, com 7 mudanças em relação ao último jogo e com Gabigol, Dudu e William no banco de reservas. Fagner no lugar do William na lateral direita, Vidalba e Kaique do lado esquerdo da defesa. Lucas Silva e Christian no meio do campo e Wanderson e Caio Jorge no ataque. Os jogadores tiveram uma atitude dentro de campo que fizeram aquilo que eu acredito que os profissionais devem fazer. Caio Jorge puxou pro meio, desvio no canto, cata o goleiro. Christian chegou desviando. E o Gabigol lá, ó, de espectador, viu do banco o Luciano assustar o Cássio. Clareou na entrada da área, bateu no canto pra fora. Volta do intervalo e o Gabigol seguiu lá no banco, com a camisa de jogo na mão. Eu observei muito também durante o primeiro tempo o Gabigol e o Dudu aqui no banco de reservas. Eles ficaram mais calados, conversaram em alguns momentos, mas é bem possível que especialmente o Dudu entre no segundo tempo. Mesmo com um time bastante desfalcado, sem Arboleda, Lucas Moura, Oscar e Caleri, o São Paulo abriu o placar com o Ferreirinha. O Ferreira na segunda trave sobe, dá boa noite pro Cássio e bota no fundo do gol! O gol de empate quase saiu com um zagueiro que mostrou habilidade de atacante. Vidalba no toque na trave! E enquanto o Dudu se preparava para entrar, o Cruzeiro chegou ao gol de empate com o substituto do Gabigol. Caio Jorge! Gol! Primeiro gol dele na temporada. Tem mais essa entrega dentro de campo, esse espírito que o Cruzeiro precisa. O Caio Jorge saiu de campo 12 minutos depois do gol, para a entrada do Lautaro. Marquinhos e Eduardo também entraram em campo. E o Gabigol lá, só olhando. E vai ficar ali até o final do jogo, porque o Cruzeiro chega à sua quinta substituição. E foi sem o Gabigol que o Cruzeiro conquistou um ponto importante diante do São Paulo, fora de casa. Pois é, Henrique, Dudu e Gabigol começando no banco. Acertou, Jardim? Acho que acertou, o time conseguiu competir muito melhor sem esses dois jogadores. Eu acho que o Dudu pagou uma conta cara, assim, eu não acho que ele estava jogando tão bem, tão mal. Acho que ele poderia ter se mantido no time. Ele optou por manter o Wanderson como esse ponta mais ativo. Mas o Gabigol é um cara que é mais adequado para jogos que o time tem mais volume de jogo e a bola chega mais na área. Não foi o caso do jogo de ontem. Jardim falou que não abre mão de suas convicções e que pode nem ser o técnico ideal para o Cruzeiro. Escuta só. É assim, eu às vezes começo a questionar se eu sou a pessoa certa, não é? Porque eu tenho um modelo, eu tenho um perfil. E toda a gente me conhece como treinador. E às vezes tenho dificuldade de perceber se o meu perfil é o adequado para ter um modelo diferente. Tenho 30 anos de futebol e dificilmente eu vou mudar aquilo que ando a trabalhar e a desenvolver durante a minha vida. Eita! Acho que não quer mudar, mas mudou um pouquinho a cara do time, botou mais força no meio campo. Sobre essas convicções, o que o Caio Jorge tem, por exemplo, que o Gabigol não tem? Eu acho que ele tem uma capacidade de recomposição muito interessante. Olha esse lance, ó. O São Paulo recuperou, o cruzamento foi errado. Olha onde ele tá. Lá na meia-lua da grande área, tá longe da bola, vai ter um passe no meio, olha só o ladrão, ó. Pum! Toquezinho na bola para o Cruzeiro recuperar. E o Gabigol não tem muito esse comportamento, né? Às vezes ele espera mais a bola, fica mais esperando a jogada. Quase teve pênalti pro Cruzeiro nesse lance ali. Mas eu acho que o Caio Jorge agrega isso e o Leonardo quer isso no time. E teve um lance curioso também. Na hora que o Matheus Pereira foi tomar o cartão amarelo, o juiz perguntou: qual é o nome dele? Mas qual é o nome dele? Não conheço. Qual é o nome do juiz que eu não sei? O Matheus eu conheço. O juiz é que eu tive que pesquisar depois.
o juiz não tem que fazer esse tipo de coisa, né? Ele tem que conhecer os jogadores do jogo que ele vai apitar. E o Matheus é um jogador mais importante do Cruzeiro. Eu acho que ele sabe o nome do Matheus. Foi pra provocar. Botou uma pilhazinha, mas acho que não cabe isso, né? O jogo já é tenso demais você botar pilha em jogador, né? Como é que você chama mesmo? Não sei. Henrique Fernandes, vamos de Sotaque. Série B agora, Henrique, porque domingo não foi bom pros meninos. Já no Cruzeiro, o Jardim valoriza esse ponto, Gão. Eu também, viu? O ponto, com certeza que não satisfaz totalmente, mas sabemos que um ponto, quer no Botafogo, quer no Palmeiras, quer no São Paulo, quer no Corinthians, quer nessas equipas de top brasileiro, é sempre um resultado positivo. É importante, mais do que o ponto, é a forma de abordar o jogo. Acho que foi uma forma diferente, não estrategicamente, porque estrategicamente já temos jogado dentro do mesmo modelo. O Cristiano jogamos na Argentina com este modelo, não estava o Mateus, mas estava o Gabriel nas costas. Jogámos outros jogos com o Wanderson ali a fazer na direita. O modelo é aquele modelo que a gente trabalha. Vamos lá. A gente fez o nosso papel, um jogo chato contra o Mirassol, mas ganhamos em casa. Fizemos nosso papel. Jogamos fora de casa contra o Internacional. Não é nenhum absurdo você perder fora de casa quando você enfrenta uma equipe como o Internacional. Eu não gosto, mas não é nenhum absurdo. Mas principalmente porque houve um erro grotesco de arbitragem que tirou a igualdade de forças do Cruzeiro num jogo que poderia ter voltado também com um placar com um pontinho também. Quando você enfrenta o São Paulo fora de casa, mediante a todas as mudanças e a leitura rápida que o Jardim fez, acho que temos que valorizar esse pontinho sim. Mas aonde que esse pontinho vai ser valorizado? Aonde que o meu argumento no jogo, talvez, de igualdade com o Internacional, se a gente tivesse com um jogador em campo também, no caso da expulsão do Jonathan Jesus, ali se não tivesse acontecido, com um pontinho seria valorizado. Na hora de enfrentar o Bahia na quinta-feira e garantir os 3 pontos. Claro, o jogo é jogado, lambaria pescado, mas é necessário que o Cruzeiro entenda que uma boa campanha dentro de casa vai corroborar com essa fala do Jardim e com a opinião do Gão, que esse pontinho fora de casa contra o São Paulo, mediante a tudo que estava vivendo, foi positivo. Vai daí, Léo. Você vai ver então agora o que aconteceu ao Cruzeiro com o São Paulo. Léo, o que a gente observa do time do Cruzeiro é que nesse momento que ele toma o gol, muita gente culpando o Fagner, e acho que o Fagner realmente ele poderia ter observado. Ele tinha que ter marcado. Ele tem que dar uma olhada para trás e ver ali. Mas o Fagner, diferente do que muita gente falou, eu vou discordar. O Fagner não foi mal na partida, não. O Fagner marcou muito bem, ele fechou bem os espaços e foi isso que o Jardim fez. O Jardim, ele ocupou o meio-campo do Cruzeiro e no futebol brasileiro, cara, você tem que ocupar o meio-campo para você conseguir os espaços devidos. O Cruzeiro mostrou poder de reação, o Caio Jorge mostrou que realmente não pode ficar fora desse time. A escalação, a princípio, me preocupou, depois eu entendi bem as escolhas do Jardim, que precisava de uma linha mais alta e de jogadores mais competitivos. Tanto que quando ele começa a mexer, eu questiono algumas coisas, mas não tiro a razão dele, por exemplo, na hora de movimentações e colocar determinados jogadores para poder dar uma amplitude nesse setor de marcação no campo ofensivo do São Paulo. Foi onde complicou o São Paulo. Agora, Kaique, nosso lateral esquerdo, gosto muito de você, mas às vezes a sua vontade de às vezes você jogar muito te atrapalha um pouco, porque você acabou tomando um cartão amarelo numa jogada em que o Lucas Silva estava dando a cobertura. Então tem um pouco mais de calma, um pouco mais de paciência, tomando uns cartões que não precisa. E Jardim, corrige bem esse setor pra gente parar de tomar gol. No setor ofensivo você subiu bem as linhas e nós estamos marcando bem, fechamos bem os espaços. Vamos olhar também o copo meio cheio. Agora vamos pro jogo contra o Bahia pra gente poder melhorar a nossa estrutura e nosso jogo dentro de casa. Falou de mim agora há pouco, Léo, ele pediu menos vontade de jogador agora, do Kaique. Menos ímpeto. Ou melhor, menos ímpeto. Menos exagero. Menos ímpeto. Está aqui no nosso chat o Diego. E o Leonardo Jardim, que já está questionando se ele é a pessoa certa para você. Quer dizer, para o Cruzeiro? Defina Para o Cruzeiro. É o cara que tá querendo terminar. Esses dias eu vi, chegou pra mim no YouTube um vídeo do Pedrinho, mas deu dó dele. Pra que eu comprei? Eu não sabia que era assim. Você tá arrependido de ter comprado o Cruzeiro? Ele dá umas iniciadas assim. Não, e assim, porque lá do supermercado eu compro leite, eu sei como é que ele é, que o jogador de futebol é diferente. 3% de lucro. Mas tem um detalhe, né, gente? O Cruzeiro, pelo menos o Pedrinho, pega e coloca o dinheiro lá. Já do lado do Atlético, os caras colocaram investimento, colocaram a grana, estão esperando receber
Porque a dívida ficou toda no Atlético, não ficou nada na associação. E o amiguinho aqui tá sofrendo até para pagar salário, irmão. O Belas do seu clube virou RH de supermercado. Que é do Pedrinho. E o estádio foi o patrimônio lá. Gente, aquilo lá não valia nada pro Meninha. Ele falou assim, pode construir o estádio. Voltou para ele. Entre um estádio e um RH de supermercado, eu acho que o torcedor ficou sabe... Pra ele, vamos saber. Ficou para ele. Jardim, é a pessoa certa? Hoje apresentamos foi uma atitude de conquista, uma atitude de ganhar duelos, uma atitude de mais impacto no jogo, e isso foi positivo. É assim, eu às vezes começo a questionar se eu sou a pessoa certa, não é? Porque eu tenho um modelo, eu tenho um perfil, e toda a gente me conhece como treinador. E às vezes tenho dificuldade de perceber se o meu perfil é o adequado para ter um modelo diferente. Porque às vezes eu tenho dificuldade de jogar num modelo diferente, não é? Porque eu passei uma carreira e tenho 50 anos, não sou uma criança, tenho 30 anos de futebol e dificilmente eu vou mudar aquilo que ando a trabalhar e a desenvolver durante a minha vida. Com certeza tenho que me adaptar e tenho me adaptado, porque estive em 7 países diferentes, costumo sempre me adaptar, mas a ideia base tem que estar lá presente. Esta é mais a minha ideia base da competição, de uma equipa de alto nível, de uma equipa que agride o adversário, uma equipa que, quando não tem posse, junta em bloco, quando tem bola, tenta jogar com qualidade, e é isso a minha forma de ser. E hoje os jogadores, como lhe disse, estão de parabéns, e eu penso que quem viu o jogo em loco gostou da competitividade do Cruzeiro. Ele leu rápido e entendeu muito bem que o Cruzeiro precisava de algumas mudanças, e essas mudanças aconteceram principalmente porque o Cruzeiro complicou muito o jogo do São Paulo. Quando o Jardim fala sobre isso, dele ser a pessoa ideal ou não, é porque a gente entende uma situação que hoje, por exemplo, tem aquela transição rápida de treinadores. Às vezes os camaradas aqui, eles não têm nem tempo para trabalhar, ou de repente eles fazem mudanças, quem vai trabalhar com aquelas mudanças é um outro treinador, porque ele pede jogador, ele não fica a tempo para se trabalhar com aqueles jogadores, logo é demitido e segue adiante. Ele não. Ele tem que mexer agora no time, observar qual que é a equipe ideal para poder jogar no campeonato, e uma coisa ele entendeu. No futebol brasileiro você tem que ocupar bem o meio-campo, que é ali que acontecem as principais ações de jogo. Às vezes na Europa acontecem mais ações de jogo no setor ofensivo e no setor defensivo do time adversário. Aqui o jogo principalmente acontece muito no meio-campo. Ontem ele ganhou o meio-campo e subiu as linhas, prejudicando muito a saída de bola de São Paulo. Esse foi o diferencial do Cruzeiro ontem, um Cruzeiro que foi mais aguerrido. Não estou satisfeito com o resultado, principalmente pela forma como nós tomamos o gol, e tem que parar de tomar gol. Mas o Jardim entendeu isso rápido e conseguiu mexer no time do Cruzeiro, e mexeu bem, hein? E mexeu bem, inclusive, mexendo com o medalhão. Agora, Fael, eu morri de dó do Pedrinho na entrevista que eu vi, uma depressão triste. Agora eu vejo o Jardim desse jeito. Você conhece algum psicólogo português para a gente indicar para ele? Cara, eu conheço 2. Tem o Joaquim, o Manuel também. Eles atendem aqui. É, você tá com a lua virada, ele faz um vira-vira lá e tal. Mas é que... Vou indicar pra ele, porque eu tenho a tristeza do isso cara, é papo daquela mulher que fez uma lipo, colocou silicone e falou, eu não sou a pessoa certa pra você. O marido tá gordinho, baixinho. Já tá eu não sou a pessoa certa pra você. Ele tá querendo dar linha no Cruzeiro, tá com essa conversa. Falou o cara que perdeu pro Remo na Série B do Campeonato Brasileiro, está bravo. E o outro que não ganhou ainda no Campeonato Brasileiro, está satisfeito porque ganhou do time das Chiquititas. Vai daí, Leopoldo. Pois é, chegou a hora do...